Olá, eu sou Cristiano Menezes e hoje nós vamos falar sobre alimentação externa. É uma técnica bastante simples, porém requer alguns cuidados para não virar uma dor de cabeça para o meliponicultor. Basicamente o que nós vamos fazer é colocar o alimentador do lado de fora das colônias para que as abelhas venham até ele buscar de forma livre e independente. O maior benefício dessa técnica é poder alimentar um grande número de colônias em um curto período de tempo. Por isso, ela é destinada a grandes meliponicultores, que têm pelo menos mais do que 30 colmeias da mesma espécie. Ela não é destinada para pequenos meliponicultores que têm poucas colmeias ou uma grande diversidade de espécies. O que nós vamos fazer é treinar as abelhas para que elas venham até o nosso alimentador e depois que elas aprenderem o local e a hora que a gente faz a alimentação, a gente pode prosseguir com esse procedimento de uma forma rotineira 2 ou 3 vezes por semana. Mas você deve estar se perguntando, treinar abelhas? Abelhas conseguem aprender? Sim, por incrível que pareça, abelhas têm uma capacidade de aprendizagem e de memória fantásticas, melhor do que alguns mamíferos, inclusive. Se elas forem bem treinadas, a gente consegue fazê-las, inclusive, navegar dentro de labirintos complexos em busca de alimento. Além disso, elas são muito fofoqueiras. Quando elas descobrem uma boa fonte de alimento, elas retornam correndo para a colônia e avisam todo mundo. Rapidamente, essa fonte estará repleta de operárias. Depois que elas memorizarem o local e o horário da alimentação, elas vão retornar periodicamente para inspecionar se não tem mais comida ali. Existem diversos modelos de alimentadores externos. Na Embrapa em Belém a gente utilizava um que era bem legal, que a gente coloca uma garrafinha e as abelhas acessam o alimento por uma espécie de coxo. O Dr. Kerr também usava um que eu gostava bastante, que era uma grade de madeirinhas em que a gente coloca o alimento dentro da bandeja, essa grade flutua e as abelhas conseguem acessar sem se melar. E recentemente eu conheci um outro modelo, que quem me ensinou foi o meliponicultor Pereira Júnior, lá de Natividade da Serra, próximo a Taubaté, em que é simplesmente uma bandeja, você coloca o xarope aqui dentro e as bolinhas de argila expandida vão flutuar. Dessa forma as abelhas conseguem pegar o xarope sem se afogar. Para treinar as abelhas nós vamos usar essência de baunilha. A gente coloca algumas gotinhas no xarope e esse xarope a gente coloca no alimentador e depois espalha na porta das colônias usando uma montolia ou uma pipeta Pasteur ou também uma seringa. Quando a gente pinga o xarope com a essência de baunilha na porta das colônias, as abelhas vão sair procurando de onde está vindo essa comida com essa essência. E aí elas vão encontrar o nosso alimentador. Depois que elas experimentarem o alimento ali, elas retornam para a colônia e chamam todo mundo para vir buscar a comida aqui. A essência de baunilha é interessante para estimular que as abelhas saiam da colônia procurando de onde está vindo aquela comida. Então é bom pingar de 20 em 20 minutos algumas gotinhas na porta das colônias até que todas elas já estejam vindo para o alimentador. Assim que elas descobrem aonde está o alimentador, elas retornam para a colônia e chamam todas as operárias para começar a frequentar aquele alimentador. Esse procedimento só precisa ser feito nos primeiros dias de treinamento. Depois você não precisa mais da essência de baunilha. E qual é o melhor horário para fazer alimentação externa? A gente recomenda que seja no final da tarde, cerca de 2 a 3 horas antes de anoitecer. Por quê? Porque a maioria das flores está disponível para as abelhas no período da manhã. No período da tarde, elas não têm muito recurso para buscar. Assim a gente evita competição com o alimento natural. Além disso, se acontecer algum problema no alimentador externo, como brigas, invasão por arapuá ou por abelhas africanizadas, já está perto de anoitecer. Então a gente consegue administrar melhor esse problema. Durante essa fase de treinamento, é muito importante você ficar ao lado do alimentador externo constantemente, recolhendo com um sugador como esse daqui, qualquer abelha africanizada ou arapuá que pouse ali. Por quê? Porque senão elas vão chamar todas as abelhas da sua colônia e vão dominar esse alimentador ao invés das abelhas que você quer alimentar. Agora, se acontecer das arapuás ou as africanizadas dominarem o seu alimentador, você vai precisar suspender a alimentação naquele local durante 20 dias, que é o prazo necessário para que as abelhas que descobriram esse alimentador ali
morram e sejam substituídas por outras abelhas que não vão conhecer aquele local e aquele sistema de alimentação. Depois que as suas abelhas já memorizaram o alimentador, aí você não precisa mais fazer esse monitoramento, porque as próprias abelhas vão expulsar as africanizadas ou as arapuás. Se você observar que tem um número muito grande de abelhas no alimentador, uma subindo sobre as outras, se melando, está na hora de você instalar novos alimentadores no seu meliponário. Coloca outros pontos distantes uns dos outros para diluir a concentração de abelhas num alimentador só. Quando você for ampliar o número de alimentadores na área, aí você vai precisar fazer o treinamento com a baunilha novamente. É importante também evitar colocar os alimentadores muito perto das colônias. Coloquem aproximadamente 20, 30 metros de distância de onde estão as colônias para evitar saques e roubos. Os dois problemas principais da alimentação externa são os saques e a transmissão de doenças. Os saques podem acontecer dentro da mesma espécie, quando uma colônia mais forte entra na outra mais fraca para roubar o alimento dali de dentro, ou então entre espécies diferentes, quando uma espécie de fora do seu meliponário, uma arapuá, por exemplo, vai até o seu meliponário para roubar, para saquear o alimento que está dentro das suas próprias colônias. Para você identificar se a sua colônia mais fraca está sendo saqueada por outra mais forte do seu meliponário, basta você observar o fluxo de entrada na própria colônia. Se elas estiverem entrando vazias e saindo cheias de alimento, é porque essas abelhas estão levando o alimento dali de dentro para fora. O correto é elas estarem saindo vazias e chegando cheias de alimento no abdômen. É possível observar isso a olho nu, porque o abdômen vai estar cheinho, gordinho. Se você observar que alguma colônia está sendo saqueada, o que você vai ter que fazer é fechar essa colônia e levar ela para outro local até que ela se recupere e consiga impedir que as outras vizinhas saqueiem sua comida. Sobre a transmissão de doenças, a gente tem pouquíssima informação científica sobre isso. Mas o importante é que nesse processo há um risco muito grande de uma colônia doente passar doenças, bactérias, fungos para outras abelhas saudáveis. Então o que você precisa fazer para evitar isso é monitorar o seu meliponário. Caso você encontre alguma colônia doente, com algum sintoma de alguma doença, você precisa fechar essa colônia e levar ela para longe desse meliponário e interromper a alimentação externa imediatamente para que essa doença não se espalhe para todas as suas abelhas. É importante ressaltar que esse método de alimentação externa não funciona para todas as espécies. Nós estamos aqui no meliponário da Embrapa Meio Ambiente, por exemplo, temos mais de 200 colônias de mandaguari ao redor e nós não estamos conseguindo atrair as colônias para o nosso alimentador externo. Provavelmente algum aspecto da biologia delas que é diferente das outras, que com esse método que a gente está usando não está funcionando. Aqui na Embrapa Meio Ambiente a gente está conseguindo alimentar com muito sucesso a mandaçaia e a bugia. Já na Embrapa em Belém a gente conseguia alimentar com sucesso a uruçu amarela, Melipona flavolineata, e com um pouco mais de dificuldade a Melipona fasciculata, uruçu cinzenta ou tiúba do Maranhão. Então você tem que testar com a espécie que você cria se vai funcionar ou não. Se vocês quiserem fazer alimentação externa de espécies pequenas, como a mirim, a iraí, vocês podem usar um tipo de tela excluidora que impede que as abelhas de grande porte acessem o seu alimentador. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Queria fazer um agradecimento especial à mais nova membra da nossa equipe, a Tamires.
e aguardo vocês no próximo vídeo.